Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês. Vamos estar dando início aí ao nosso curso de Geometria Analítica. Hoje, o objetivo do curso é falar sobre distância entre dois pontos e ponto médio, tá certo? Isso daí é o princípio básico aí da geometria analítica, tá certo? Algumas premissas aqui a gente vai estar pulando, tá certo? Por exemplo, definição de ponto, definição de reta. Por quê? Esse curso aqui é para o ensino médio, então julga-se que vocês já saibam tudo isso daí, tá certo? Deixa pra gente especificar isso daí na parte de geometria do ensino fundamental. Beleza? Algumas coisas valem a pena a gente estar aqui recordando. Por exemplo, plano cartesiano. O plano cartesiano contém dois eixos perpendiculares entre si, sendo a origem ponto comum, O. Chamamos de eixo das abscissas o eixo horizontal, x, e eixo vertical, né, o y, vai ser chamado aí de ordenadas, tá certo? Muito importante a gente estar gravando esses nomes aí, tá, pessoal? Principalmente aí os exercícios a nível de ensino médio, vestibulares, todos eles envolvem muito essa nomenclatura, tá? Deixa aí para falar eixo x e y no ensino fundamental, tá certo? Então aqui é abscissas e ordenadas, tá certo? Tem que lembrar disso aí. Vamos lá, plano cartesiano. Ele é dividido em 4 quadrantes. Nós temos ali o eixo das ordenadas, nós temos a origem, tá certo? Que é o ponto 0, 0, e o eixo das abscissas, beleza? Vamos prestar atenção ali que a rotação dos quadrantes, ela é sempre no sentido anti-horário, beleza? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Vamos lá, coordenadas do plano. Eu destaquei algumas coisas aqui para vocês, pessoal. A ideia era ter feito isso daqui ao vivo com vocês, só que infelizmente eu comecei a gravar aqui e percebi que o microfone ele não estava gravando, então eu tive que fazer uma correçãozinha. Mas vamos lá. A localização de um ponto P, X de P e Y de P, tá? É assim que se lê essa nomenclatura. No plano cartesiano é feita pelas suas coordenadas, abscissa e ordenada. Então, pessoal, se eu marcar um ponto qualquer aqui no meu plano cartesiano, no caso aqui esse meu ponto P, para eu localizar ele no plano cartesiano, seria como se fosse um jogo de batalha naval. Na batalha naval, você sempre está falando ali duas coordenadas. No caso da batalha naval, é um número e uma letra. Eu não lembro a ordem, tá? Mas eu sei que é um número e uma letra. Aqui são dois números. Prestando atenção no seguinte, o x sempre é o primeiro número, o número que vem na frente, tá? Por convenção, para não ficar bagunçado. Eu já sei, só de olhar qualquer coordenada, que o primeiro número é o x, é das abscissas, tá certo? Por isso que eu posso olhar esse ponto aqui e facilmente marcar ele no meu plano cartesiano. Então, 3, abscissa, 4, ordenada, a gente sempre cruza essas informações onde eles estão se encontrando. 3 e 4 são as coordenadas do ponto P. Em geral, qualquer ponto, tá certo? Isso daqui é de maneira genérica. No meu plano cartesiano é dado pelas coordenadas x e y, abscissa e ordenada. Sinais do plano, nós temos aqui que lembrar que valores acima no eixo y são positivos, abaixo negativos, à direita no x positivos, à esquerda no x negativos, tá certo? Todo e qualquer ponto, toda e qualquer coordenada que estiver passando aqui, ó, exatamente em cima no eixo y, a minha coordenada no x sempre vai ser quanto? 0. Lembrando que tem uma no x e uma no y. Se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo,
ele reflete aonde? Lá no meu eixo X. Lá na origem, né? Então aqui é 0. Mesma coisa no X. Se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, esse pontinho aqui, quando eu jogar ele para a esquerda, ele bate aonde? Ó? Ele bate na origem. Então, em cima do meu eixo X, o Y é sempre 0. Isso aqui é importantíssimo, a gente está destacando. Tá certo? Por quê? Existem algumas equações que o exercício pode jogar para você e só de você ler a equação você já pode tirar, por exemplo, aqui o valor de Y, o valor de X, tá? São alguns exemplos aí. Vamos lá. Bissetrizes dos quadrantes. Isso daqui é importante a gente estar comentando também porque é muito pouco falado, tá certo? E são duas retas, né, importantes aí no plano cartesiano. Isso aqui já é mais voltado para o ensino médio também, tá certo? Características da minha primeira bissetriz. Todo e qualquer x e y são iguais. Então eu peguei aqui, por exemplo, esse ponto, 4, 4. Esse meu outro ponto aqui que eu chamei de P, menos 3 e menos 3. Então todos esses infinitos pontos que correm por cima dessa minha reta, dessa minha primeira bissetriz, eles são idênticos às minhas coordenadas x e y. Beleza? Lembrando que bissetriz é a reta ou segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Se eu tenho aqui um ângulo perpendicular, um ângulo de 90 graus, divide por 2, 45, 45. Ok? Eu tenho aqui duas bissetrizes, a minha primeira, a minha segunda bissetriz, qual é a característica dela? Os meus valores de x e y são opostos. O que são opostos? Troca-se o sinal. Tá certo? Então esse meu pontinho que eu peguei aqui, por exemplo, ó, se o meu x ele é negativo, o meu y passa a ser o quê? Positivo. Isso aqui é ser oposto. Tá certo? Você tem que trocar os sinais. Beleza? Então são conceitos aí, algumas premissas que a gente está repassando antes da gente aprofundar na distância entre dois pontos do plano. Vamos lá. Dados dois pontos quaisquer, A e B, de coordenadas x de A, y de A, x de B, y de B, respectivamente, a distância entre os pontos A e B pode ser obtida pela aplicação do teorema de Pitágoras. O que acontece? Quando a gente joga, né, no gráfico essa minha reta A e B, no caso os pontos aqui, quais são esses pontos? O meu ponto A, ele tem coordenadas x de A e y de A, ok? Belezinha? Mesma coisa para o B. Eu tenho uma coordenada x de B e y de B. Lembrando que isso aqui é de maneira genérica, tá? A gente não está colocando valores aqui, por quê? Eu não sei, isso aqui serve para qualquer valor. Quando eu for ligar, literalmente ligar mesmo, ó, eu liguei e eu formei uma reta, tá certo? Essa minha reta verde aqui. Que figura que isso aqui, ó, tá aparecendo para vocês? Tá lembrando a vocês aí, ó. Essa minha figura é um triângulo retângulo, tá certo? Forma um ângulo reto. A minha figura que eu acabei de destacar aqui, essa minha reta que eu acabei de destacar verde, em relação ao triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo. E, como sabemos, todo e qualquer triângulo retângulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Ok? O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu chamar aqui de AB a minha hipotenusa, catetos BC, AC. Ok? E qual seria a distância entre AC? É a diferença, ó, de YA para YB. Essa diferença aqui. Eu vou destacar aqui para vocês. Ó. Essa distância aqui, ó. Seria YA menos YB. Ou YB menos o A. Tanto faz, tá?
A gente pega isso aqui em módulo. Para quem não lembra aí, módulo é o quê? É sem sinal, né? A gente só faz a diferença, não importa o sinal. E a mesma coisa, mesmíssima coisa, né? Entre C e B. Seria a distância, ó, que eu estou percorrendo aqui. C e B. Qual é essa distância? X de A menos X de B. Tá certo? Ou vice-versa. A gente pega em módulo, não vai te atrapalhar em nada. Beleza? Para resumir a fórmula, o que acontece? Você tem aqui um quadrado, você joga para cá como raiz. Lembrando que tem que pegar isso tudo aqui, ó. Por isso que fica uma raiz geralzona. Tá certo? Pô, professor, passa logo a fórmula aí. Muito mais fácil chegar e decorar isso daí. Pô, cara, o problema é que quando você decora, você acaba esquecendo. Se você entender que essa distância entre dois pontos, ela sai do teorema de Pitágoras, tu não vai esquecer, porque você consegue deduzir ela. Não é tão difícil assim, né? Vamos lá, um exemplo prático. Se o triângulo de vértices nos pontos A, B e C é retângulo em B, então K é igual a... Olha lá, ele te deu aqui as minhas coordenadas, te deu as coordenadas, mas tá faltando uma aqui, ó, que é o K. Beleza? Vou esboçar a minha situação. Isso daqui é esboçado, tá? Já começa a resolução aqui. Isso daqui não é dado. E vou aplicar o meu teorema de Pitágoras, seguindo essa minha premissa aqui. Tá certo? A minha distância entre A e C, que é a hipotenusa, né, do meu triângulo retângulo, tá aqui, ó. A minha distância aqui entre A e B tá aqui, ó. A minha distância entre BC tá aqui, tá certo? Aí o que acontece? Daqui para cá, aplicando a fórmula, nós chegamos à conclusão, né? Isolando os termos. Isso aqui tá bem simplificado, tá, pessoal? A gente não deduziu tudo aqui. Nós chegamos à conclusão aqui que K é igual a 4. Tá certo? Isso daqui é só um exemplo prático. A gente vai fazer aqui um exemplo mais detalhado aí para vocês. Beleza? Eu vou fazer aqui uma aula só de exercício. Eu vou estar fazendo junto com vocês. A gente coloca isso daqui que é para o vídeo ficar mais dinâmico. Vamos lá. Ponto médio de um segmento. O que é o ponto médio de um segmento? É o que está no meio. Tá certo? Simples e básico. É o que está no meio. Se por acaso você... Acabei passando aqui sem querer. Se por acaso você sabe a distância entre A e B, para você determinar o ponto médio, o cara que está no meio, é só você dividir por 2. Beleza? Então, basicamente, o ponto médio é isso daí. Observe que o ponto M divide o segmento AB em dois segmentos congruentes. Lembrando que congruente é que tem a mesma medida. AM e BM. Ou MB, né? As projeções. Projeção é o que se reflete aqui, tá, pessoal? Como se fosse uma sombra. Imagina que bateu o sol aqui, ó. Bateu, pá, projetou aqui. De A, M e B nos eixos OX e OY formam segmentos que mantêm as mesmas relações. Então, basicamente, pessoal, se você sabe aqui as coordenadas de A e de B, você vai fazer essa diferença XA, XB, para poder determinar essa distância, é só você dividir por 2, tá? Então não tem mistério não. Antes de aplicar isso aqui, você pode fazer isso aqui, ó, que é muito simplesinho, né? Eu já fiz bastante exercício desse na sala de aula com vocês. Ponto X de M, aqui a gente está falando só das coordenadas, né? Lembrando, seria aqui a soma dos dois, é uma média aritmética, né? Divide por 2. Do Y, a soma dos dois, divide por 2, tá certo? A gente está falando só das coordenadas. Belezinha? Exemplo prático, vocês vão ver que é só aplicação de fórmula.
As coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades A e B são, lembrando da fórmula do ponto médio, soma as duas e divide por 2. Então, do x, 5 mais menos 1, cuidado com o sinal, né, que é negativo. 5 menos 1 dá 4, divide por 2, 2. Então tá aqui. Y, menos 2 mais menos 4, cuidado com o sinal novamente. Menos 2 com menos 4 dá menos 6, dividido por 2, menos 3. Então qual é a coordenada do ponto médio? Tá aqui. Então a gente tem duas maneiras de resolver, né? De chegar no ponto médio. Você pode achar a distância entre os dois e dividir por 2 esse resultado, tá certo? Que você vai ter um valor. E para achar as coordenadas do ponto médio, você aplica essa fórmula aqui. Belezinha? Acho que assim ficou mais claro para vocês. Para que serve então isso aqui? Para achar a coordenada. Se eu pegar isso daqui e dividir por 2, eu acho o valor, né? A distância literalmente mesmo, na régua, né? Se eu pegar a régua ali e medir. Exemplo 2. Se, te dou os 3 pontos, são pontos médios dos lados de um triângulo, quais são os seus vértices? Então já estou te dando o ponto médio. A gente vai fazer aqui a matemática reversa, né? A gente vai partir da fórmula já tendo a resposta. Aqui eu vou estar anotando todos esses valores, né? Meu esboço aqui, todos esses valores, já com os valores dados, tá certo? Então, ó, x de A mais x de C, eu sei que tem que dividir por 2, isso aqui vai dar 2. Tá aqui, né? Beleza? Eu vou, tudo que divide, eu jogo para o outro lado multiplicando, eu resolvo isso aqui de maneira algébrica normal, tá? Eu vou montar alguns sistemas, vou isolar e vou chegar à conclusão do valor dos pontos A, B e C. Então, pessoal, novamente, aqui eu não estou me preocupando em pegar para resolver essas questões com vocês. Eu estou só aplicando, eu só estou demonstrando a aplicação de alguns exercícios. Então não fica nervoso não. Pô, professor, calma aí, cara. Como é que faz esse bagulho aí? Faz aí, pô. Eu vou tirar uma aula só para fazer exercício, tá? Eu estou só querendo demonstrar a aplicação da fórmula para vocês. Beleza? Mais um exercíciozinho aí, um exemplozinho bem básico. Encontrar o ponto simétrico de P em relação a Q. Então, lembrando aí o que é simetria. Simetria é como se fosse um espelho. Tá? A gente pega, vamos dar um exemplo aqui, faz um corte, né? E tudo que está aqui eu vou refletir desse lado. Tá certo? A tua imagem, quando você olha no espelho, é uma imagem simétrica à sua. Tá certo? Então, o ponto simétrico de P em relação a Q é como se eu estivesse pegando esse pontinho aqui. Eu vou quebrar essa minha reta e vou jogar lá para o outro lado. Eu quero saber qual é esse simétrico. Colocando aí em pratos limpos, o Q seria o ponto médio em relação a esse meu novo pontinho que eu quero descobrir e o ponto P. Tá certo? Então, mais uma vez, a gente tem a aplicação de fórmula. X de A, x de B, somou, dividiu por 2. É igual a quanto? Porque eu já tenho aqui meu ponto médio, né? O Y de A e Y de B, somou, dividiu por 2 já é igual a 3. Por quê? Olha o Y aqui do meu ponto médio. Tá certo? Aí a gente resolve algebricamente normal. Pega o 2, joga para cá multiplicando, né? Dá menos 4. O 1 vem para cá, negativo. Então a gente tem aqui as coordenadas desse meu novo ponto. Belezinha? Então, pessoal, a respeito aí entre distância de dois pontos e ponto médio é só isso, tá certo? Depois eu vou fazer aqui uma aula só resolvendo exercício também. Falou? Então, por hoje é só. Desculpa qualquer coisa aí e até a próxima. Saúde a todos. Fiquem com Deus.